número 2. Glória a Jesus. Louva a Deus por essa oportunidade. O pastor Mateus nos convidou pela confiança sempre do pastor Sival, pastor Agostinho, dessa igreja, qual já sentimos a presença de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 diz: ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 chaves, as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros. Conheça as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus e pões à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome. Não tem desfalecido. Quando você, porém, tem visto, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você, tirarei o seu candelabro do lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Glória a Jesus. Podemos assentar. Glória a Deus. Eu salvo a igreja do Senhor com 1 Pedro capítulo 2, versículo número 9, que diz: igreja, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido de Deus. Eu quero saudar o Pai, o Filho e o Espírito Santo com João capítulo de número 12, versículo de número 12 a seguir, que vai dizer que Jesus adentrava a cidade de Jerusalém e o povo saía a seu encontro, colocando ramos e roupas e clamando e dizendo: hosannas ao que vem em nome do Senhor. Naquele dia Jesus adentrava a cidade de Jerusalém. Hoje, quando você estava na sua casa, Ele estava com você. Quando você veio pelo caminho, Ele veio com você. Quando você chegou aqui, Ele aqui já estava, porque João vai dizer em Apocalipse 2:1 que Ele caminha no meio da igreja. Então nessa noite a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele toda a exaltação, porque só Ele merece. Aleluia! Glória seja dada ao nome de Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Todos conhecem esse texto, vou ser rápido, vou ser ligeiro, até porque não quero enjoar os irmãos. Conhecemos esse texto de cor e salteado, texto qual João, na ilha de Patmos, preso por causa do testemunho do Evangelho, porque João pregava mesmo quando o imperador Domiciano dizia: não pregue, não fale, eu sou Deus aqui. Pedia para ele toda a glória, ele continuava pregando e dizendo: só Jesus é rei, só Jesus salva, só Jesus liberta. Por causa disso, segundo a tradição, jogou João num tacho de óleo quente, mas ele não sofreu nenhum dano. Ele disse: esse homem não morre, vamos mandar ele para a ilha de Patmos, para um lugar deserto, um lugar onde não tem ninguém, um lugar onde ele vai morrer de solidão. Aí eu acho bonito a palavra de Deus, que no lugar onde ninguém estava, no lugar onde não tinha ninguém, onde pensavam que ia morrer solitário, é onde Deus se manifesta e dá a maior revelação, que é o livro do Apocalipse. É no lugar da solidão que você pensa que Deus vai se revelar a você. Que lugar é esse? Eu costumo dizer que é aquele lugar onde Mateus 6,6 fala, lá no canto da sua cama, quando você não tem ninguém por perto, mas quando você dobra o seu joelho, o Senhor Todo-Poderoso se revela a você, louvado seja o nome de Jesus. O Senhor se apresenta a João, e os irmãos conhecem, o Senhor se apresenta a ele com as suas qualidades, e diz a João: João, eu tenho 7 cartas para enviar. Eu tenho 7 cartas para falar. O intuito dessas cartas é instruir, elogiar, divertir, corrigir, porque o povo enfrentava perseguição e ensinamentos falsos pelos falsos apóstolos. E isso era para servir como modelo para todas as igrejas em todas as épocas. E é nesse pedaço que eu quero usar, servir como modelo para todas as igrejas, até essas que estamos vivendo, a nossa época que estamos vivendo.
Esse modelo dessas 7 cartas era como modelo, irmãos, serviu para aquele tempo e para que nós pudéssemos olhar e prestarmos atenção, porque é como modelo para o nosso tempo. Paulo, escrevendo a carta aos Éfesos, no capítulo de número 5, versículo de número 14, ele vai dizer para os Efésios: desperta, tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. Mais ou menos isso que estava acontecendo lá na cidade de Éfeso, lá na igreja de Éfeso. O povo recebe 3 elogios aqui do Senhor, que eu fiquei encabulado com os elogios. O Senhor chega a dizer: olha, João, escreve aí que a igreja é uma igreja que trabalha, a igreja é uma igreja que evangeliza, a igreja é uma igreja que não perde tempo, ela é trabalhadora. O termo usado para trabalho aqui é copos. Copos quer dizer, trabalha duro de até suar, trabalha arduamente de se enfadigar, de tanto que trabalhava. Era uma igreja que não perdia tempo, era uma igreja que não se enrolava com qualquer coisa, mas estava cumprindo o ídolo do Senhor. Era uma igreja que não se enrolava com coisas dessa terra, mas estava cumprindo aquilo que o Senhor determinou para nós. O ídolo, falar dele, falar do Evangelho, testemunhar da graça, dizer que só existe um único caminho. Podem criar aí alguns paralelos, mas só existe um caminho e só existe uma porta. Eu acho lindo que esses dias eu estava pensando, pastor Sival, a gente fala muito da porta estreita. Como é que se sabe, como é que entra na porta estreita? Porque uns é gordinho, uns é magrinho, mas não é essa a medida. A Bíblia vai dizer que nós somos discípulos de Cristo. Discípulos de Cristo é aquele que se parece, vai se parecendo, vai se parecendo. E eu tenho para mim que aquela porta estreita tem uma medida. Qual a medida? Cristo. Só passa lá quem se parecer com Cristo. Só entra lá quando você estiver no molde de Cristo. Não tem outra medida. O povo inventa, o povo fala, mas para o céu só tem a medida de parecer com Cristo Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. E era isso que aquele povo estava falando. Eles pregavam, eles trabalhavam, tanto que a Ásia Menor foi conquistada, o Evangelho foi propagado através dessa igreja. Toda a Ásia, todo lugar saiu dali para os locais da palavra de Deus. E o Senhor Jesus chega e diz: é uma igreja que trabalha. Já pensou Jesus olhar para você e dizer: você trabalha bem, você é bom de serviço? É um elogio tremendo, é um elogio maravilhoso. Não foi João, não é João que está dizendo, é Jesus que está dizendo: escreva e diga que eu estou elogiando, porque eles prestam um serviço muito bom. Eles não fazem com relaxo, eles não fazem só quando o pastor está vendo, eles não fazem só quando o líder das senhoras ou dos varões está vendo, está junto. Não, eles trabalham e trabalham muito bem. E aí ele continua a elogiar. Ele diz: olha, a igreja, além de trabalhar, é uma igreja que é perseverante nas tribulações, porque aquele tempo não era como hoje, que hoje é até moda, hoje é até normal e legal você dizer: eu sou crente, eu sou servo de Deus. Tem firmas por aí que, se você disser que é evangélico, já tem um ponto a mais de quem não é, para poder entrar, para eles contratarem, porque hoje é normal, você conversa com alguém que está nos lugares piores e ele vai dizer: eu sou evangélico. Hoje é normal, mas naquele tempo, quando dizia que era evangélico, era perseguido, morto, escorraçado, era maltratado, porque naquele tempo os cristãos, eles não podiam servir a outro, a não ser a Domiciano. Não podia ter outro Deus, eles rogavam para si a divindade. Ele queria ser o Deus, ele queria a glória para ele. E aquele povo crente não aceitava isso. E morriam servindo Jesus, morriam defendendo a causa, morriam dizendo: eu sou crente, ainda que eu morro, eu sirvo esse Jesus. Morriam dizendo: pode se levantar qualquer domiciliano, mas o nosso Deus é o único que merece toda a honra e toda a glória, é o Senhor Jesus. Era o único que aquele povo não, o único povo que não se prendia, o único povo que não aceitava negociar para ganhar, para adorar Domiciano. Era o único povo que, mesmo debaixo de chicote, morria, mas cantando hinos de louvor a Deus. Qualquer um que chegasse, os judeus, que não era, eles pensavam que os judeus era cristianismo, não era, mas qualquer um que
chegasse e quando talvez levava a primeira chicotada, eles já mudavam o jeito de adorar. E o povo cristão, quando eles levavam a chicotada aí que eles adoravam, eu acho lindo quando os discípulos sofreram, maltratados por causa da palavra, e quando saíram da cadeia, vai dizer que eles chegaram lá nos banheiros e disse: "Oh glória, o que foi que você está dando glória? Está tudo cortado." É uma honra ser afrontado pelo nome de Jesus. Jesus estava elogiando isso, dizendo: "Olha, vocês são um povo fiel, vocês são um povo que mesmo na provação, mesmo na dificuldade, não negam meu nome." Isso é maravilhoso, irmão. Quantos hoje, por causa de qualquer coisa, estão negando o nome de Cristo? Quantos hoje, por causa de um gato na luz de água, no relógio, no padrão, estão negando o nome de Jesus? Quantos hoje, por causa de um balançar de uma nota de 100 ou de um rabo de saia, estão negando o nome de Jesus? A gente tem mania de falar que Judas traiu Jesus, é claro que traiu, mas quantos hoje traz Jesus por um quinta de cigarro, por um toco de cigarro, por uma dose de bebida? Quantos hoje falam não para Jesus por causa de alguma coisa assim? Mas aquele povo, Jesus estava dizendo: "Vocês estão de parabéns, vocês não me negam, mesmo em tribulação, mesmo em perseguição, vocês continuam fiéis." Oh, maravilha ouvir isso do Senhor. E esse dia vai chegar, irmão, quando Jesus olhar para nós e dizer: "Vinde benditos do meu Pai, vocês foram fiéis." Lá na cidade do Iguaçu, naquela dificuldade no país do Brasil, quando a coisa estava apertando, a guerra estava chegando, vocês continuaram fiéis. Entre para cá, benditos do meu Pai. Vai chegar esse dia, louvado seja o nome de Jesus. Vocês trabalham muito, vocês são perseguidos, mas são fiéis. Glória! E vocês são fiéis à doutrina dos apóstolos. Vocês não distorcem a palavra. Não, vocês são fiéis. Vocês, na reunião de vocês, não aceitam qualquer um lá para pregar, para subir um púlpito ou para falar que é profeta. Vocês testam, vocês olham primeiro, vocês analisam a vida. Na igreja de vocês lá não entra qualquer um só porque bate o pé, só porque fala uns lavachaia, só porque tem umas revelações. Não. Lá, se não tiver vida com Deus, não entra. Vocês são fiéis à palavra, vocês não torcem a palavra. Isso é bom. Ele continua elogiando e dizendo: "Vocês não aceitam os nicolaítas." Os nicolaítas eram aquele povo que estava lutando contra Paulo, contra o povo da igreja, e dizendo: "Eles são caretas, não precisam mais disso. Jesus já pagou, Jesus já fez, a graça faz tudo por você." Eles falavam assim: "Olha, tudo é normal. Não, você pode ter uma mulher aqui, outra lá na outra cidade. Não, isso é normal. Você pode ser crente aqui, mas ser um fofoqueiro lá fora, isso é normal." Os nicolaítas diziam assim: "Você pode ser crente dentro da igreja, vestir um terno bonito, usar uma gravata bonita, falar até na igreja, e lá fora comprar e não pagar. Você pode, é normal. Você pode ser crente aqui, mas ter uma vida torta lá fora, bater na sua mulher, xingar o seu marido. Você pode ser crente na igreja, mas lá fora pode viver de qualquer jeito." Os nicolaítas falavam assim, mas a igreja de Éfeso dizia: "Não, senhor, a minha Bíblia diz que eu tenho que ser luz, tanto aqui dentro como lá fora. Eu tenho que ser sal, tanto aqui como lá fora." Eles não aceitavam essa manobra, eles não aceitavam essa palavra dos nicolaítas, e o Senhor Jesus elogiou: "Vocês são fiéis, vocês não aceitam, vocês não mudam porque alguém chegou e falou bonitinho. Vocês não mudam porque alguém chegou e falou mais bonitinho talvez do que o seu pastor, porque alguém chegou e falou uma palavra mais bem." Não, vocês não mudam, porque o que baseia a fé de vocês não é palavra de homem, não é doutrina de homem. O que baseia a fé de vocês é a doutrina da palavra dos apóstolos que está na Bíblia Sagrada. Jesus está elogiando, que maravilha! 3 elogios que é perfeito, irmão. Imagina a igreja de hoje receber esses 3 elogios. Você trabalha demais, sua coroa, seu galardão está aqui, porque trabalhou muito. Você é fiel, sofre afronta. O povo te chama de quadrado, de crentinho, mas continua fiel. O povo fala mal de você, mas você continua fiel. Nada desabou na sua vida. E o terceiro elogio: você não se mistura com essas doutrinas que vêm por aí. Você não entra no caminho que parece, é igual aquela propaganda antiga. Você não vai enganado pelo Demorex. Parece, mas não é. Só quem é da minha idade vai lembrar disso. O mais novo não lembra. Eu tinha uma propaganda que dizia Demorex. Parece,
noite. Pensa que coisa maravilhosa, Jesus olhando para essa igreja, que eu tenho certeza que Ele tem esses elogios para fazer aqui, porque conheço essa igreja, conheço que é uma igreja de palavra, conheço que é uma igreja de trabalho. Ele elogia, ele diz, olha, é uma igreja assim, louvada seja o nome de Jesus. Só que nesse texto me chama a atenção o versículo 4. Como é que uma igreja que é tão elogiada, ele vai dizer, tenho contra ti que perdeste o primeiro amor. Isso me intrigou, irmãos. Como é que uma igreja que perde o amor trabalha? Como é que uma igreja que perde o amor é fiel nas tribulações, não nega a Cristo? Como é que uma igreja que não se mistura com outras doutrinas e não se mistura com o mundo, ela não tem amor? É aqui que eu quero entrar. Ele estava dizendo, a igreja está vivendo no automático. A igreja só faz isso e não tem amor, é porque está vivendo no automático. E o que é viver no automático? É realizar as atividades, tomar decisões, reagir a situações de forma mecânica, repetitiva e inconsciente, sem presença plena e sem atenção. Quer dizer, o meu corpo está aqui, mas a minha mente está lá na televisão. O meu corpo está aqui, mas a minha mente está lá naquela palavra que eu vi na internet, que não tem nada a ver com essa. O meu corpo está aqui no culto, mas a minha mente está lá fora. Ele está dizendo isso. Você acredita, irmão, que tem gente hoje nas igrejas por aí, que está na igreja, está no momento do culto, vem todos, participa de todo o trabalho, mas está vivendo no automático. Se for perguntar, eu não vou perguntar aqui porque eu sei aqui não. Por que nós estamos fazendo essa campanha? É porque é campanha? É porque todo ano tem? Ah não, eu vou lá porque todo ano tem. Isso é viver no automático. Está vindo na campanha, participa dos cultos, mas se perguntar para ele, por que você é crente? Ele vai dizer, porque eu quero ir para o céu. E ser crente não é isso, irmão. Quem pensa em ser crente vai ir para o céu, está vivendo no automático, não sabe nem o que está fazendo aqui, porque o céu não é nada se Jesus não estiver lá. Nós somos crentes, é para sentir e para viver na presença de Deus. Não é o céu que é bom. Se Jesus estivesse no inferno, era no inferno que é bom, porque o bom não é o lugar, o bom é a presença de Deus, o bom é estar com Deus. Precisamos sair do automático e entender que culto não é só vir aqui e levantar a mão, entender que culto é vir aqui, participar e louvar e ver, entender que Ele está caminhando do seu lado, aí nos bancos. Viver no automático, irmão, é da glória quando o irmão anda da glória. Fica igual aquele que é batizado no limão, no vinagre, com a cara ruim, mas se alguém pedir para dar glória, e Jesus está passando do seu lado e você não sente nada. Isso é viver no automático. Viver no automático é entrar no culto, com uma presença de Deus dessa que já senti aqui, e você sair do mesmo jeito que entrou. Não é porque o pregador é ruim, não é porque a dirigente é ruim, é porque você está no automático. E hoje a palavra é: saia desse automático. O Senhor está na casa, o Senhor está andando nessa casa. Pessoas que vivem no automático, é como Paulo disse, desperta, está morto, não tem sentimento, não sente nada, não sabe nem por que ele está aqui, não tem mais aquele amor que tinha por Cristo. Isso é viver no automático. Eu vou lá porque eu nasci, como eu, mas a funcionário nasceu na igreja, a gente vai lá porque a gente nasceu na igreja. Eu vou lá porque senão o pastor, ele vai falar e é perigoso ele me tomar o cargo. Eu vou lá porque senão os irmãos vão falar. Eu vou lá porque senão o ano que vem o pastor não põe mais na liderança do jovem ou da senhora. Eu vou lá porque se o irmão do lado vê que eu estou faltando, vai falar de mim na rua. Não é isso não, irmão. Saia do automático, vem aqui para entender que Cristo está aqui. Esse lugar aqui foi Ele que escolheu como casa de oração para habitar. Nós temos que mudar o nosso conceito. Cultuar não é vir aqui dar glória, cultuar não é vir aqui falar aleluia só, cultuar é vir aqui e estar perto de Cristo, porque Ele está presente. Tenho porém contra ti que perdeste o primeiro amor. Tenho porém contra ti que coloca o momento da comunhão
por causa de um videozinho no TikTok. Está dentro da igreja e está olhando. Está dentro da igreja e o pastor está pregando, o movimento está acontecendo, Deus está falando e está olhando no Zap, está olhando no TikTok. Desliga isso pelo menos na hora de cultuar, irmão. Deus tem algo para a sua vida, Deus tem milagre para a nossa vida e nós perdemos e às vezes saímos reclamando. Por que Deus não fez? Deus fez com fulano, Deus fez com ciclano. Você estava desligado e hoje a palavra é: se liga, se toca, acorda, sai do automático. Tem milagre para a sua vida, o Senhor tem cura para a sua casa, o Senhor tem salvação para a sua família. Você tem que dar atenção para o seu pastor, eu anjo para a igreja. Mas você tem que entender, irmão, que não adianta você agradar homem só. E Deus está pertinho do seu lado, Jesus está pertinho do seu lado e você não vê, você não sente, você não sabe mais. Há quanto tempo você não fala em língua? Há quanto tempo você não dá aquele arrupiado gostoso? Há quanto tempo você não chora na presença de Deus? Você sabe o que é isso? É no automático, irmão. No automático, você é programado para aquilo e pronto. Aí para o culto, voltar para casa, vai para o culto, volta para casa, vai para o culto, volta para casa. Peraí, irmão, Jesus está aqui, está dizendo: vamos desligar esse automático, vamos dar uma contra, perdeu o amor, porque a base do Evangelho é o amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você está no automático quando o irmão do lado está na dificuldade, você sabe, você olha, você tem e você não faz. Orar para ele e falar: vai com Deus, isso não adianta. Você está vivendo no automático porque o amor já foi. Alguém um dia me falou lá em Pires do Rio, chegou em mim e falou: irmão, queria chamar você para a gente fazer um trabalho aqui. Eu falei: o quê? Queria fazer um trabalho de cesta básica da igreja. Eu falei: para quem? Não, para a nossa igreja. Eu sou leitor de energia. E se eu falar para você que tem crente da nossa igreja, que tem 3 meses que não tem energia, nem água em casa, você morreu, não tem. Não tem. Tem crente da nossa igreja que está procurando emprego, tem 6. Pois é, tem. E aí eu lembro esse texto, isso me veio à mente. Tem gente do nosso lado às vezes, mas nós estamos com picanha na mesa, nós estamos com carne na mesa, nós estamos com a mesa farta, a gente não olha porque está do lado, e Deus está dizendo: volte ao primeiro amor, saia do automático, entenda que você só é alguma coisa quando você está ligado com o seu irmão através do amor. Aí sim a igreja, o nome de Jesus. Mas eu dou a partir do final. Jesus, quando ele corrige, quando ele elogia, ele corrige, ele também dá a solução. Existe por aí, irmão, uns profetas que vêm só bate e vai embora e não deu solução, só apontou. Isso é lei, irmão. No tempo da lei, a lei só apontava. Aí Jesus vem com a graça, ele aponta, mas tem remédio para isso. E o primeiro remédio, a Bíblia vai dizer que ele disse: olha, fala para ele, lembrar, não é lembrar onde caiu, não é do pecado que ele está falando, não é lembrar que você caiu ali naquele lugar, não, é onde caiu. Como assim? O filho pródigo saiu da casa do pai, foi-se embora, quando a coisa rochou, ele lembrou da casa do pai. Quantos de nós não falam em língua já tem muito tempo? Hoje Deus está dizendo: lembra, porque o escritor vai dizer: olha, traga à memória aquilo que te traz esperança. Você não fala mais em língua, você vê o irmão falar, você profetizava, você revelava, você tinha visões e não tem mais. O Senhor está dizendo: lembra do que você fazia, lembra do que eu fazia através de você, lembra como era bom quando você via visões do céu, lembra como era bom quando eu revelava o oculto e o profundo, lembra quando eu te visitava nas madrugadas, lembra quando você chorava e parece que estava flutuando, lembra disso, traz a memória para ver se acorda, traga a memória para ver o que é bom. É isso que nós estamos dizendo. A gente acostumou com aquela aguinha batendo aqui, ó.
horas já tinha gente de joelho. Hoje, na maioria dos lugares, marca 7h30. 7h30 está todo mundo aqui, mas está olhando na internet, no telefone, conversando. Volta, lembra, arrepende, muda a direção e volta. Volta a orar como orava. Volta a buscar a Deus como buscava. Volta a dar atenção mais a Deus como dava. Volta! Jesus está dizendo, saia desse automático, porque ele ainda tem batismo com o Espírito Santo. Saia desse automático, ele ainda tem cura, milagres. Saia desse automático, porque ele ainda tem revelação. Saia do automático, que ainda tem visões do céu. Não morreu lá dos apóstolos, não. Ainda tem hoje, ainda existe hoje. O mesmo Deus de lá, é o mesmo Deus que está aqui. O mesmo Jesus que operava lá, é o mesmo Jesus que levanta hoje aqui. Entra morto, sai vivo. Entra caído, sai de pé. Porque para ele nada é impossível. O problema é que nós foi culpa demais de Jesus. Foi culpa do pastor, a responsabilidade é nossa. Ah, Jesus não fez, você não mudou, você só lembrou. Continua a mesma coisa. Você sabe quando é que nós vemos que não mudamos? Quando nós continuamos preferindo a internet, os pastores da internet, do que o pastor nosso da nossa igreja. Quando nós deixamos de vir um culto, porque é culto de ensino, não é meu pastor, vou ver na internet. Isso é prova de que você não mudou, você só lembrou. Vem para sua casa, foi Deus que escolheu o seu pastor. A palavra vem do céu, não é porque alguém tem like na internet, não. A comida daqui é diferente. Quando você troca isso, você está dizendo, eu até lembrei, mas eu não mudei não, vou ficar do mesmo jeito que estava. Você então está concordando, nessa noite tem água, nessa noite tem rio, nessa noite tem presença, nessa noite tem demais. E nós ficamos em estamos no automático quando trocamos o culto por show gospel. Estamos no automático quando trocamos a palavra de Deus por palavra de autoajuda. Estamos no automático quando trocamos o amor fraterno dos irmãos para estar lá no outro lugar que não convém. Aqui é o lugar. Você quer amor é aqui. Quer estar vivendo o amor de Cristo é aqui, na casa que Ele escolheu. Volta. Ele aponta, ele te elogia, mas ele diz, nem contra ti. Está trocando o culto show. Ah não, é o pastor Sival, não vou não. Ah, o fulano lá dos 1000 likes, vou lá ver. Ah não, é a pastora Cristina que vai cantar, não vou não. Mas vem uma cantora lá, não, tudo bem, não venham lá. Mas não é ela
venha quando for o Simval, venha quando for o Júlio Ramos, venha quando for o Ival, venha quando for o Sinailton, venha porque Deus está na casa. Troque essa mentalidade, mude de atitude, mude e veja as coisas de Deus voltando a acontecer. Fala Deus, aleluia. Glória. Eu louvo a Deus, irmão. E não preciso puxar saco de ninguém, não. Eu louvo a Deus por essa igreja. Porque é uma igreja que a gente entra e sente Deus. Porque é uma igreja que ainda preza pela palavra. A Bíblia diz que Jesus é a palavra. A igreja que não tem palavra, Jesus não está na casa, está lá de fora querendo entrar. Eu louvo a Deus, preze por essa igreja, por essa casa, que ainda abre essa Bíblia, e ainda lê, ainda fala dessa Bíblia, porque está acabando isso, e o diabo sabe que é essa arma que destrói ele. O diabo está inventando tanta coisa, tanta modinha, e nós, quando estamos no automático, vamos por ela. Mas nessa noite, Deus está dizendo: lembra da palavra que te salvou, lembra da palavra que te tirou do lamaçal, lembra da palavra que te tirou das drogas, da bebida. Volte a querer a sua vida, volte a viver ela, volte a andar nela, volte a seguir ela, volte a viver ela. Coloque-se de pé. Santo é o Senhor. Aleluia. Volte, porque senão tirarei o candelabro. O candelabro fala de luz. O candelabro fala de brilho. Ou nós saímos do automático, ou o brilho do Espírito Santo vai embora. Igreja sem o brilho do Espírito Santo é só show, é só movimento. Não acontece nada. Por que ainda tem igreja como a nossa que entra gente ali bêbado? Hoje está caindo, fedido, daqui 2, 3 dias, você olha para ele e fala: esse não é cabelo, não está bonitinho. É o brilho do Espírito Santo que ainda está. E Deus hoje está usando esse texto, como eu disse, para nós servirmos de modelo. Não é que nós somos assim, mas é para servir de modelo para que a gente não seja, não entre no automático, não entre nessa, não lembre quando Jesus te pegava no canto e você chorava até morrer. Lembra quando você ia ajoelhar, Jesus já te dava a resposta, você não saía, porque melhor que a resposta é a presença dele. Lembra disso, lembra disso. Precisamos, irmão, eu encerro aqui. Como é que se diz? Dá mais valor? Mais atenção? Mais ou menos na nossa vida diante de Deus. Jesus está voltando. Jesus está às portas. Eu vou usar uma metáfora aqui. Jesus está na prorrogação. Já acabou o segundo tempo. Ele está na prorrogação, porque ele está olhando talvez para a minha vida e dizendo: o Márcio ainda está no automático, vou esperar mais um pouquinho. Está chegando a hora da gente ir embora. Está chegando a hora da gente sair daqui. Então, se você está no automático, você está dizendo: eu não quero ir para lá não, porque para lá não tem ninguém automático não. Para lá vive a glória de Deus, para lá vive mergulhado no Espírito. É hora de nós acordarmos, olharmos para o espelho, como dizia meu sogro: olha para o espelho, você sozinho e o espelho, e seja sincero e pergunte para Deus como está a sua vida. É hora de ter uma atitude, lembrar e ter uma atitude, e botar joelho no chão, boca no pó, e dizer: Senhor, me ajuda a voltar ao que era no primeiro amor. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus está voltando. E eu tenho certeza que não é só eu aqui que está aguardando esse dia, porque já não dá mais para viver aqui, está ficando difícil viver aqui, está ficando complicado viver aqui. Eu já tenho saudade do céu. Como assim você tem saudade do céu? O Espírito que habita em ti é de lá, ele tem saudade de lá. É hora de ir embora para casa, é hora de olhar para a nossa vida e sair do automático, é hora de olhar para a nossa vida e levantar e colocar de pé e dizer: até aqui eu vivi no automático, daqui para frente é mergulhando no Espírito, é mergulhando no rio da vida, é mergulhando no Senhor e na palavra. Qual que vai ser? Dar-lhe uma pedrinha branca e um novo nome escrito, e só você vai conhecer. E lá tem uma casa. Eu encerro com esse pensamento, pastor. Se eu estiver errado, e eu não é heresia, mas se eu estiver errado, eu quero, pastor, com toda a liberdade para me chamar a atenção.
Eu penso o seguinte, pensa comigo, irmão, tenha um pouquinho de mente de pregador. Eu penso na entrada no céu. Jesus veio, João 14, e foi preparar o lugar, já está pronto. Não vai esperar o mais chegar, já está pronto a casa. Casa tem porta, casa tem chave. Chave a gente põe chaveiro. Aí eu imagino lá no céu, entrando no céu. Não é assim não, a Bíblia não diz isso, mas eu imagino entrando no céu. Como é que eu vou saber qual que é a minha casa? Aí eu vou olhar com aquele de chaveiro pendurado e lá. Quando eu bater o olho, eu vou ver a pedrinha branca com o meu nome e vou dizer que ela é minha.